Paz do Senhor, igreja. Boa noite. Se vai ver pela manhã, bom dia, à tarde, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez com uma mensagem linda e maravilhosa para mim e para você, para servir de bênção, de orientação, de direcionamento da parte do Senhor. Amém? O título é maravilhoso. Não se assuste. Deus está com você na tempestade. Quantas vezes passamos por tempestade que nem imaginava que um dia iríamos passar. Tempestade que nos dá um saculejo, que nos assusta. Muito, se não tiver buscando, se não tiver calma, cai numa depressão, cai em doenças terríveis da mente, da alma. Mas se você está passando por alguma tempestade que você nunca imaginaria que ia passar, tenha convicção. Não se assuste. Deus está com você na tempestade. Pode ter certeza que Ele está. Eu sempre digo, a tempestade não é para nos desesperar, não. A tempestade é para nos preparar para o dia de amanhã. A tempestade é para nos fazer homens e mulheres mais fortes, mais decididos, ter mais conhecimento das dificuldades da vida, para amanhã aconselhar, orientar a família nossa, amigos, vizinhos, parentes. Então a tempestade é para nos despertar, é para nos orientar, é para nos fortalecer para o dia de amanhã. Bete, tempestade é terrível, concordo plenamente, mas vamos tirar ensinamentos. Vamos aprender com Deus o que Ele quer nos ensinar. Vamos pedir, Senhor, onde é que eu tenho que melhorar nessa situação? E vamos ler na Bíblia e ver como o Senhor trabalha. Como o Senhor está no meio das tempestades que nos assola, que nos assusta e que nos faz chorar, gemer. Faz. Não tem super ser humano, super crente. Faz. Mas Deus está com você na tempestade. Pode ter certeza disso. Vamos ler lá em Mateus 14, do 22 ao 36. Aleluia. O 22 diz o seguinte: Jesus anda sobre as águas. Tá vendo? Ele anda sobre as águas. Ele está na tempestade que muitas vezes se levanta nas nossas vidas, que nos assusta, nos angustia, mas o Senhor está lá. Louvado seja o nome do Senhor. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Enquanto ele despedia a multidão, ele mandou que os discípulos fossem para o outro lado. Mesmo ele despedindo a multidão, auxiliando, ajudando, com certeza fazendo milagre, ele saberia o que ia acontecer com eles, mas ele mandou que eles fossem embora. Como ele sabe o que está acontecendo na minha vida e na tua. Ele sabe. Tudo que acontece no mundo, ele está a par. Mas ele quer nos ensinar. Ele quer nos ajudar. A despedida, a multidão subiu e despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte e chegando já à tarde, estava ali só. Veja que ele despediu a multidão e subiu para o monte para orar. Louvado seja o nome do Senhor. E já tarde ele estava só. Ele ensina a mim e a você sempre estar em oração. Sempre estar conectado com os céus. Eu não estou falando daquela pessoa alienada toda hora. Não. Na hora de acordar, leia a palavra, tenha seu devocional com o Senhor. Leia, peça a Deus que tenha um dia abençoado. E nas adversidades, que Ele lhe ajude. Na hora do almoço, independente de onde você está, não pode fechar os olhos, está numa empresa, na mente. Obrigada pelo almoço, Senhor. Abençoe esse almoço. Abençoa quem não tem neste momento. Usa pessoas que têm para mandar. Isso é fundamental. Para a gente não ser egoísta só conosco. À noite, foi jantar, ore. Se tem gente ali, ore na mente. E sempre em oração. Foi para a igreja, retornou na hora de dormir, ore. Porque Jesus fazia qualquer tipo de milagre. Mas aqui dizia que ele estava só. Mas chegando já era tarde, ele estava só. Mas foi orar. Independente de você estar com alguém, com sua família ou não, pessoas que estão na sua casa que é crente, lhe ajudam em oração, amém. Faz um culto do lar é fundamental
Mas se não faz, você tem a obrigação de fazer seu culto. Você tem a obrigação de orar. Porque quando o Senhor despediu a multidão, ele ficou só, mas ele foi orar. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Veja que ele foi orar, ele estava sozinho, mas o barco estava no mar com aqueles homens, estava açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quantas vezes a situação é contrária ao que eu e você imaginava? A dor está tão grande, a tempestade está tão grande, o seu barco, meu barco, nossa situação, nosso dia a dia está sendo açoitado. Continue em oração, porque Jesus tem conhecimento. Ele está no céu, mas ele está perto de mim e de você. Ele está a par de tudo. Mas, à quarta vigília da noite, dirigia-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Jesus foi ao encontro deles. Quando o mar estava agitado, as ondas açoitadas, o vento era contrário, Jesus já estava indo ao encontro deles. Jesus sabe da sua tempestade. Jesus conhece toda a situação. Ele está indo ao teu encontro, ele vem ao meu encontro. Agora, enquanto a situação está, não é para se desesperar. Choramos, ficamos tristes, angustiadas, com certeza. Mas orando, conversando com o Mestre, pedindo orientação, discernimento, porque ele está dando. Muitas vezes, o açoite das ondas são tão grandes que a gente fica inquieto e não escuta a orientação do Senhor. Se acalme, escute a voz do Mestre, porque muitas vezes ele está falando, mas a inquietação nossa é tão grande que a gente não escuta. O erro está na gente. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Às vezes o açoite é tão grande, a dificuldade é tão grande que nos assusta, que a gente grita, a gente chora, a gente grita, a gente geme, porque as ondas estão tão grandes, o mar está jogando no nosso barquinho o vento ao contrário. Grite, mas grite pelo Mestre, porque Jesus vinha e eles não conheceram. Sabe o que é isso? O desespero, quando toma conta da minha situação e da sua, que nos deixa fraca ou fraco e a gente para de orar. Porque a gente não olha para o Mestre, a gente não entende mais que Jesus vai cessar aquele problema. A gente começa a gritar, a gente cede orar, nos pés do Senhor, cede chorar, a gente inicia um grito, a gente deixa a casa de Deus, a gente se desespera. E aqui diz que gritaram, e era Jesus que vinha ao encontro deles. Muitas vezes o grito, a onda está sendo açoitada, é Jesus ali trabalhando. É no meio daquela onda, daquela tempestade, que ele vai abençoar a mim e a você. Tenha prudência, porque os discípulos gritaram, não viram o Mestre e conviviam com ele. Então não olhe só para o problema. Ele existe, existe. Ore. No lugar de gritar, louve. Glorifique o nome do Senhor, porque Ele está nesse vento. Ele sabe o que está permitindo. Ele sabe por que isso. Ele não diz lá em João 13:7, o que eu faço hoje, você só entende amanhã. Tu tenha calma. É para orar, é para louvar, é para glorificar, não é para gritar. Não é para sair da presença do Senhor, não. Essa tempestade tem uma finalidade. Jesus está nela, aleluia. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Está doendo? Tenha bom ânimo. É Jesus, não tema. Tenha bom ânimo. Toda adversidade é para nos ensinar, é para nos fortalecer, é para muitas vezes mostrar onde a gente errou. E a gente tem que ter humildade para entender quando já erramos tanto e precisamos aprender. Tenha bom ânimo, é Jesus, tenha calma, aleluia, não temas, Ele está, não se assuste, Deus está nessa tempestade com você, aleluia. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Pedro foi, no momento, teve uma atitude brilhante. Senhor, ele ouviu, ele se deixou ouvir,
diante daquela tempestade que estava todos gritando, mas ele ouviu quando o Senhor disse, sou eu, tenha bom ânimo, não temas. Eu e você, quando a onda está querendo a água entrar no nosso barco, a gente tem que ouvir a voz do Mestre, porque naquele medo, naquele desespero, Pedro ouviu a voz do Mestre. Temos que estar atenta, quando a gente lê a palavra, quando a gente louva, quando a gente louva, exalta o nome do Senhor, a gente escuta a voz do Mestre. Não deixe a tempestade ser maior do que a sua adoração. Em nome de Jesus. A tempestade assusta, dói, machuca, com certeza. Mas não deixe ela ser maior do que a sua adoração. E ele disse, vem Pedro, e descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro teve uma atitude. Eu e você tem que ter uma atitude. Mas ter e continuar com a atitude, não é parar. Beta, eu louvei, mas não está aguentando mais, de jeito nenhum. Vamos continuar louvando. Na nossa pouca força, Senhor, a tua palavra, você ora assim, Senhor, a tua palavra diz que teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu sou fraca é que eu sou forte, eu estou fraca. Vem com teu poder, o Senhor manda. Você começa a louvar, você começa a ler a palavra, você começa a ter calma, porque na hora da tempestade, quando a gente está orando, Jesus está lado a lado conosco. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. A Bíblia diz que o vento estava forte, ele teve medo. E quando ele teve medo, ele começou a afundar. Não temas, Deus está com você, está comigo. Veja, mas sentindo o vento forte, teve medo. O medo nos faz paralisar. E começou a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Ele começou a ir para o fundo, porque ele teve medo, ele olhou para o fundo. Olha para o alto. O que é que a Bíblia diz? Jesus, o socorro do Senhor está lá em cima. Eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Eleva os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele olhou para baixo. Ele teve medo. Vamos olhar para cima. É o vento contrário, a gente louvando, orando. Não deixe a tempestade atrapalhar a sua adoração. Não deixe. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Quer dizer, ele duvidou. Jesus não disse, vem Pedro. Ele não sabia que Jesus ele já tinha visto tantos milagres, mas ele duvidou. E o Senhor disse, homem de pequena fé. Às vezes a situação é tão difícil que nos angustia, que nos dá medo. Sabe o que a gente faz? A gente é verdadeira com o Senhor. Senhor, eu estou com tanto medo. Senhor, essa situação está deixando minha fé tão pequena. Aumenta a minha fé, me fortalece. Me ajuda a cada dia a crescer mais na graça e no conhecimento da Tua palavra, que o Senhor faz tudo isso. Ele quer ver verdade no meu coração e o seu. Ele quer ver nas tempestades a gente sempre adorando Ele. Em nome de Jesus. Não deixe a tempestade atrapalhar a sua fé, atrapalhar a sua adoração, porque Jesus está com você nessa tempestade. Não se assuste. A tempestade era grande, o Senhor primeiro despediu o povo, o Senhor depois foi orar e depois voltou para acalmar a tempestade. Ele sabe a hora certa de acalmar. Ele só quer ver nossa adoração. Ele chamou Pedro de homem de pequena fé. Vamos estar com fé firme no Senhor. Não deixe a tempestade atrapalhar a sua adoração, porque Jesus está vindo. Ele está nessa tempestade. Ele quer nos ensinar algo, nos deixar homens e mulheres fortes. Glórias ao nome de Jesus. Jovens, Jesus está nessa tempestade. Tenha calma. Aleluia. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Todo mundo subiu para o barco, acalmou o vento. Por quê? Porque Jesus trabalhou. Jesus está acalmando. Só não deixe essa tempestade atrapalhar sua visão do Senhor, sua adoração.
Continue com os olhos postos para o Senhor, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adorando, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. A Bíblia diz que eles começaram a adorar. A gente adora com alegria e na tristeza a gente adora. Com um barco cheio de água a gente adora. A tempestade o vento está grande, a tempestade está açoitando, a gente continua adorando. Porque é assim que o Senhor quer ver a nossa adoração. Porque com tudo bem, é muito fácil adorar o Senhor. Mas na hora da tempestade, é a hora que mais eu e você tem que estar conectada com o alto. Com o alto sublime trono do Rei. Amém? E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. A tempestade acalmou. Jesus estava com ele. Chegaram do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Eu vou chegar do outro lado. Tenha calma. Jesus está nessa tempestade. E quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Quer dizer, aquele milagre que Jesus fez no mar, aqueles que souberam foram trazendo os enfermos para ele curar. A nossa família, a igreja, nossos amigos, nossos vizinhos, precisa ver Jesus nas nossas vidas. Então essa tempestade é para você fechar a boca e continuar adorando. Porque através da sua adoração, quando Jesus chegar e fizer um milagre, que ele já está vindo, outras pessoas vão ser salvas. Outras pessoas vão ouvir o seu testemunho e vão se derreter diante de Jesus, vão se entregar, vão ser adoradores. Porque depois disso, veja o que diz. Quando os homens daquele lugar o conheceram, aleluia, mandaram por todos aqueles que aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Ouviram mais um milagre, que o Senhor acalmou aquela tempestade. No mar, Jesus está trabalhando. Quem está ao nosso redor precisa ver a graça de Deus na minha e na tua vida. E ele não vai ver numa coisa light, tranquila, não. Ele vai ver a tempestade e a gente louvando. E a tempestade, e eles vão ver eu e você de pé em pé com Cristo. É aí que o milagre é completo. Porque o normal das pessoas é se desesperarem quando chega a tempestade. Quando o barco afunda em alguma situação. Mas quem conhece Jesus continua adorando. Não deixa a tempestade comandar a sua adoração, não. Você continua adorando. Que é para aquelas pessoas que não conhecem esse Deus tão maravilhoso, venham ao encontro dele. Se estão enfermos, se estão desempregados, se estão com problemas diversos, quando ele vê o meu milagre e o seu, eles vêm. Porque depois dessa situação, começaram a vir enfermos de vários lugares. Por quê? Porque souberam que o Senhor acalmou aquela tempestade. O Senhor tem um propósito com a tempestade que você está passando. Tem alguém do teu lado que precisa conhecer esse Jesus tremendo, que anda no meio das águas, hoje do mesmo jeito. Tenha calma, continue em adoração. Não deixe a tempestade tomar o lugar de adorador que é seu. Adorador adora em qualquer situação. E o 36 diz, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla das suas roupas. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Que coisa tremenda. A fé deles começou a ficar tão grande que eles sabiam que só se tocasse nas orlas do Senhor ficava sã como ficaram. Pessoas da nossa família, amigos, vizinhos, precisa ver o Senhor operando. E eles só vão ver, no meio da tempestade, você e eu adorando. A tempestade está grande, mas o psicólogo Jesus, quando a gente ora e louva, ele nos anestesia. Ele dá uma medicação do céu, desde que eu e você não pare de adorar. Quando a tempestade cessar, quem está ao teu lado vai se entregar para Jesus.
Quem estava sem fé, quem estava assim, sem visão, sem perspectiva de nada, vai ter outra visão do Jesus Cristo. Vai ver que não só é na Bíblia que Ele atua, que Ele age, que Ele faz proezas e maravilha. Tenha calma, não deixe a tempestade comandar o seu lado de adoradora, de adorador. É isso que o Senhor quer com essa tempestade, é transformar maldição em bênção, porque do nada Ele faz tudo. Uma ordem dele e a tempestade vira um mar maravilhoso, vira um céu maravilhoso. Tenha calma, aleluia. Aqui em Romanos 10, 11, diz o seguinte: porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Se eu e você crer em Jesus, a gente não será confundido. No meio da tempestade, a gente não será confundido, porque a gente vai continuar adorando, porque a gente sabe que servimos ao mesmo Deus da Bíblia, ao Deus que enviou Jesus Cristo, que segurou na mão de Pedro quando ele ia afundando, que acalmou aquela tempestade e que fez coisas tremendas. Não fique confundida, não fique confundido, porque Jesus está no meio dessa tempestade com você. Ele quer fazer algo tremendo. Para isso é necessário a gente passar orando, louvando e dando glória. Aqui também Romanos 10, 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus? Quando você vai para a casa do seu, para a sua igreja, você escuta a palavra de Deus. Quando você se ajoelha e lê a Bíblia, você está ouvindo a palavra de Deus. Se você está na televisão, num culto, num canal como esse, você está ouvindo a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que te fortalece. É a palavra de Deus que direciona você e a mim e diz, não temas, eu estou na tempestade. Não tenha medo. Jesus está fazendo uma grande obra. Amém, irmãos? E para terminar, Romanos 12, 12 diz, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai em oração. Então, se alegre na esperança, tenha esperança, essa tempestade vai passar. Seja paciente nessa tribulação, tenha calma, não tema, Jesus está chegando e persevere na oração. Porque o teu milagre e o meu, Jesus está trabalhando. Lembre-se, não se assuste, não. Deus está com você nessa tempestade e grande vai ser a vitória. Deus abençoe. Que todos tenham um dia, uma manhã, uma tarde, uma noite abençoada para a glória de Deus.